Obrigada, Rô, viu? Representando as companheiras. Obrigada por tudo. Bom trabalho. Ser representante é responsabilidade, né? Bom dia a todos. Bom dia aos internautas também que nos assistem. É uma alegria imensa nós podemos estar juntos nessa data. Eu gostaria de, antes de iniciar... Isso. Eu gostaria, antes de iniciar, dar os parabéns a todas as mães que se encontram aqui presentes, a todas as mães que se encontram na internet, assistindo através do site, a todas as mães nossas que já se encontram no mundo espiritual, dar o parabéns a todas elas, né? Pessoas maravilhosas na nossa vida. E, com certeza, um beijo especial à minha mãe, né? Que realmente foi um presente que Deus me deu, essa oportunidade de ter essa mãe maravilhosa. Eu gostaria também de dizer o quanto, para mim, é importante essa palestra sobre a maternidade. Eu tive a oportunidade de ter 2 filhos, eles já foram para o mundo espiritual, mas Deus me deu também a oportunidade de ter outros filhos, eu chamo de filhos de coração, que eu tive através dos relacionamentos e através do meu esposo, que hoje eu tive essa imensa oportunidade de ter o Edu, que está aqui pessoalmente, a minha nora, que para mim é uma filha, a Aline, e a meu filho também, que se encontra em São Paulo com a minha nora, e esses netos maravilhosos que Deus, né, proporcionou na minha vida, que é um presente. Nem vou olhar muito para ele, porque ele chora, eu vou chorar também. Ih, a gente vai pegar aqui o negócio, a gente vai ter que ir para casa. E esses netinhos que realmente foram algo maravilhoso na minha vida. E nós estamos aguardando a 4ª netinha esse mês, que chega, a Estela, e vamos, né, só somando nessa história de amor. Hoje eu gostaria de fazer uma homenagem especial. Eu faço parte de um grupo de pessoas que vivem o luto, vivem a perda. E eu convivo com várias delas através da internet. Então, eu gostaria hoje de fazer uma homenagem a todas as mães que, como eu, também seus filhos já se foram. E hoje eu recebi um monte de textos dizendo, né, como é uma data dolorosa para essas mães que ainda estão nesse processo de entender que a vida existem essas 2 dimensões, que uma hora nós estamos aqui e uma hora nós estamos na dimensão espiritual. Que tudo isso é a trajetória do espírito, mas a gente não pode dizer que a saudade não é algo que ainda é um desafio, nós todas temos que lidar. Então, meu beijo vai especial a esse grupo que hoje se encontra na internet, acredito que algumas assistindo. Então, eu gostaria de iniciar assim, dizendo o que representa a maternidade. Eu acho que a maternidade, para muitos, é um sonho, depois uma realização, também uma grande alegria, né? A gente poder planejar uma família e a gente poder realizá-la. Então, isso vem, internece os nossos corações. Mas, junto com isso, vem o quê? Muita responsabilidade para a gente poder ajudar no direcionamento daquele ente querido, né, que entra na nossa vida. E então eu acredito que a maternidade ela é uma oportunidade aonde nós vamos poder colaborar com o nosso filho, com o espírito que vem através do nosso filho, né? Para que ele conheça a sua própria natureza, com as suas qualidades e as suas habilidades. A gente vai fazer esse papel de promover esse conhecimento, esse entrar em contato com essa essência que a gente, dentro de toda essa visão espiritual, já compreendemos que o espírito tem uma trajetória e que essa não é a nossa primeira encarnação. A maternidade também é um conhecimento
um conhecimento dessa natureza do filho que será obtido através do quê? Do processo educativo que cada um de nós vai promover, como pais, como avós, como madrinhas, padrinhos, né? Diversas possibilidades, porque a gente sabe que o materno não se circunscreve apenas a essa possibilidade de gestação, mas sim o amor que a gente tem capacidade de sentir pelo um outro ser humano, né? Então, a gente vai o quê? Somando o potencial que a gente vai percebendo que o filho tem e vai fazendo o quê ao mesmo tempo? A gente vai captando esse potencial do filho e nós vamos o quê? Gerando novos valores a serem agregados nesse potencial. Então, na verdade, a gente vai perceber que a gente vem numa trajetória, o espírito, ele vem já ganhando certas habilidades, certas qualidades, e ele vai o quê? Somando com aquilo que nós temos, nós como pais, como avós, como educadores, como professores, aquilo que nós temos para oferecer para eles. Então, aqui começa esse grande compromisso, porque se a gente parar aqui para perguntar o que cada um de nós tem para oferecer, né? Então, aí entra a responsabilidade. O que eu já estou pronto para oferecer? O que eu preciso repensar? O que eu preciso me reciclar? O que eu preciso me transformar para cada vez oferecer algo melhor para esse ser humano? Então, para que nesta mescla, né, esse espírito ele possa avançar, a mescla do que ele já traz com aquilo que eu tenho para oferecer como pais. Hoje eu estou colocando como mãe, mas a gente sabe que é como pais, né? Então, a maternidade, ela promove o quê? A possibilidade da gente gerar instrução para essa criança. Ela vai o quê? Nós vamos ensinar ela a aprender a sobreviver. Significa ajudar o filho proporcionando algo que vem de fora para dentro. A escolaridade, né, a convivência, os valores, o afeto, a gente vai, né, poder proporcionar para essa criança algo que vem do mundo, né, para que ele possa se adaptar a essa nova encarnação, essa nova vida que lhe foi oferecida. Então, nós vamos o que fazendo isso? Nós vamos potencializando esse terreno fértil do filho, né? Porque o filho é um terreno fértil nessa primeira idade, principalmente, onde ele está totalmente apto e aberto para receber um monte de ideias, mensagens, impulsos novos, né? E esse terreno fértil, ele vem como um processo de uma sementinha, né? A gente está semeando vários valores, várias ideias naquele serzinho pequeno, lindo, né? Para que ele possa se desenvolver a partir disso. Então, jogar semente não para aí o serviço, vocês não acham? A gente tem um depois, né? O que a gente faz depois que a gente joga sementes, né? A gente tem que regar, a gente tem que fazer uma manutenção nesses valores. Então, a maternidade é também a educação, que eu acho interessante, Emmanuel vai dizer, e vários filósofos e outras pessoas ligadas à educação, essa diferença entre instrução e educação. A instrução é aquilo que a gente promove que vem de fora para a criança. E a educação é justamente ajudar o filho a trazer o que está de fora, isto é, a trazer o que está de dentro e exteriorizar para fora. É trazer a luz, é conhecer as suas potencialidades, validando a sua capacidade. Então, a gente vai ver, né, no meu caso, eu atendo muitas pessoas que eu assisto isso numa fase adulta, uma dificuldade imensa em relação à sua autocapacidade, em relação à validação daquilo que ele julga que ele é, porque nessa primeira fase da idade dele, da infância dele, ele não foi validado na sua capacidade. Ele não foi nele enaltecido esse momento de mostrar o quanto ele tem para oferecer e o quanto ele pode ser. E aí a gente vai ver o quê? Aquilo que hoje a gente chama, que está lotado nas livrarias, da busca da autoestima, né, da busca de você reconhecer o quanto você é um ser humano bom. E essas dúvidas, elas vêm muitas vezes dessa faixa etária onde não é implementado isso. Então, a gente vai ver em função de muito abuso, em função de agressividade, né? Claro, o histórico desses pais que acabam muitas vezes passando isso para os filhos também é um histórico doente, ao qual
não tem outra coisa para oferecer, mas não deixa de ser uma responsabilidade a gente começar a pensar o quanto nós precisamos dar essa ajuda à criança, capacitando ela. Então, como a semente que necessita apenas de certas condições externas para que o que nela está contido em essência se possa transformar e vir como uma planta que vai florescer com o passar do tempo. A gente não vai ver só aquele corpo humano se desenvolvendo e ficando mais bonitinho e podendo andar e podendo falar. Não, a gente vai ver aquele ser florescendo quanto virtudes, quanto capacidade de compreensão, quanto resposta àqueles valores que nós estamos passando para eles. Então, aí a gente vai ter no filho como uma plantinha que agora você regou e deixou de ser uma semente e começa a florescer aqueles valores, aqueles ensinamentos ao qual você se dispôs a trabalhar com ele. Então, a maternidade também é observar para que ele possa exteriorizar seu potencial. Nós vamos precisar de fazer uma escuta, de observar, de dialogar, de explorar o que ele tem de melhor para identificar e ajudar no direcionamento dessas habilidades e possíveis dificuldades a serviço do espírito. Então, muitas vezes, a gente está pronto para dar alguma coisa para ele, para ensinar, mas a gente não está pronto para a escuta. A gente está pronto por aquilo que nós criamos, a sociedade criou uma caixinha do que representa, do que o filho tem que ser, e a gente fica o tempo todo tentando botar o filho naquela caixinha. E a escuta vai fazer com que a gente não busque mais encaixar o filho na caixinha, e sim deixar que a natureza do filho venha à tona. Então, é necessário uma escuta. Quem é esse ser? O que ele traz, quais são as dificuldades, aonde ele se desenvolve, né? Quem tem 2 filhos acaba percebendo isso dentro de casa com mais facilidade, porque você vê ali a diferença. Olha como as necessidades de cada um se mostram diferentes, né? Mas às vezes a gente não percebe e fala aquelas frases: nossa, eu eduquei tão igual, como é que um faz isso e o outro não faz? A gente ainda espera que os 2 sejam cópias fiéis e deem uma resposta da mesma forma como se eles não fossem 2 espíritos individuais. Então, esse enquadramento, muitas vezes ele vem porque nós não fazemos essa escuta, nós não observamos essas necessidades que o filho tem individualmente, né? Então, ajudar a florescer a sua própria essência apenas cortando o quê? As arestas, mas aceitando a natureza desse filho. A natureza que pode vir de várias formas, né? E o cortar a aresta é o papel materno. Apenas ir trabalhando nas dificuldades que o filho tem, sem tentar transformá-lo numa outra pessoa ou enquadrá-lo naquilo que você gostava ou achava que era correto, né? Então, hoje em dia, às vezes a gente ouve um diálogo tão antigo que eu vou repetir, a pessoa, eu era tão feliz, andava de carrinho de rolemã, hoje em dia essas crianças ficam no tablet e que coisa horrível. Veja, a realidade nossa atual, ela tem essas partes eletrônicas. Então, tentarmos nos adequar a essa realidade atual vai ficar muito mais próximo para que a gente saiba mediar essa quantidade ou que tipo de avaliação você vai dar de exposição ao seu filho àquilo. Mas não entrarmos num saudosismo onde nós vamos estar desenquadrados da realidade atual. Então, esse enquadramento ele é necessário, porque essa é a realidade. Nós nascemos agora, eles nasceram agora e sempre vai ser assim. Sempre haverá uma modernização, porque esse é o processo evolutivo do próprio planeta. Então, a maternidade também é a gente aprimorar. Para tal, a gente vai precisar se desfazer, se despojar de qualquer sonho, idealização, crença, né? Vai quebrar paradigmas do que criou, por exemplo, ser bem-sucedido, do que funcionou para você. Então, muitas vezes, a gente tem um sonho para o filho. Várias vezes eu atendo gente que fala, essa primeira faculdade que eu fiz foi porque meu pai queria, mas eu não queria ser aquilo. Então, eu fiz para ele ficar contente, mas agora eu sou outra coisa.
Então, muitas vezes, a gente tem uma idealização do que é o sucesso. Então, nós, por exemplo, somos de uma geração que o sucesso era ser médico, advogado, engenheiro. Lembra? Para quem tem essa faixa de 50 e alguma coisa, saíram um monte de pessoas ligadas a essa profissão. Porque era o que dava dinheiro, era o que gerava status, era o que era sucesso. Tinha alguma coisa de errado? Lógico que não. Mas a gente vai ver hoje, numa nova dinâmica, que o sucesso ele não tem uma representação apenas de algo profissional. O sucesso do espírito é ele se manifestar dentro das qualidades que ele tem. E essa manifestação ela pode ser de inúmeras formas. Ele pode ser um artista, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser. Né? Hoje, a gente vai precisar sair dessa idealização, porque se a gente não sair, a gente vai estar sempre remando contra o projeto do filho descobrir qual o propósito da vida dele. Aí a gente vai ter que abrir um capítulo novo com esse filho, né? Através da escuta e da observação, vai junto com o seu filho encontrar o seu propósito na vida. Então, eu não estou mais querendo arrumar um jeito e encaminhar meu filho para ele ter sucesso financeiro, ele ser rico e poder comprar, e poder abastecer a família dele, comprar muita coisa, que não tem nada demais de você ter poder financeiro. Mas esse não é o meu papel, esse é o papel do meu filho depois. Como ele vai escolher a profissão, como é que ele vai se desenvolver, é algo que pertence a ele. O meu projeto é ajudar ele e junto com ele para que ele encontre o propósito da vida dele. O que ele quer fazer, aonde ele se manifesta com naturalidade, o que faz com que ele se sinta acolhido, pertencente, motivado. Senão a gente vai ver o quê? Uma sociedade onde muitas pessoas não fazem o que gostam. Vocês querem ver? Quantos de vocês adoram que chegue sexta-feira? Por que vocês gostam que chegue a sexta? Porque eu quero não fazer nada, porque o que eu faço eu não gosto muito, porque o trabalho não é para mim algo que me gera satisfação. Né? Muitas vezes a gente não sente satisfação naquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, nós não estamos no propósito daquilo que a gente gostaria de fazer. E a gente diz o quê? Isso é a vida, é assim mesmo, isso é o que eu poderia fazer, isso é o que dá para fazer. E muitas vezes, a gente não rumou para um propósito aonde a gente ia se sentir extremamente estimulado. Ia chegar segunda-feira e a gente falar, nossa, que delícia, eu vou voltar lá, eu adoro aquilo que eu faço, né? E as coisas vão caminhar com alegria. Tudo bem, não tem nada de errado para o fim de semana. Mas, às vezes, tem muita gente que tem palpitação no domingo de tarde. Deus me livre, vai vir amanhã, não aguento. Ai, já acabou, não posso acreditar. Segunda, né? A gente pensa, já dá preguiça. E o trabalho, gente, nós que somos, temos essa visão espiritual, que somos espíritas, nós já sabemos que o trabalho é a via de crescimento. Então, amarmos aquilo que fazemos, escolhermos ter qualidade nas 12, 15 horas que a gente passa dentro de um ambiente, fazendo a atividade que a gente faz, é algo extremamente importante para uma qualidade de vida, né? Então, imagina, se eu hoje sinto isso, eu não quero que meu filho sinta isso, eu não quero que meu neto sinta isso. Eu quero que ele realmente encontre o propósito e ele possa ser muito feliz naquilo que ele faz, né? Então, muitas vezes, a gente tenta enquadrar e a gente sabe que esse filhinho pode sair uma maçãzinha, pode sair uma jaca. Pode sair. O que tem de errado com a jaca? Estava esperando que vocês rissem que vocês riram. Não tem nada de errado. Só que a gente tenta o quê? A gente quer ter a cerejinha, a maçãzinha. A jaca está legal, gente, não tem nada de errado. As escolhas que o outro vai fazer podem ser muito diferentes daquelas que nós fizemos, os valores nesse aspecto. Mas isso é a manifestação do ser. E a beleza é essa diversidade, é essa possibilidade de inúmeras escolhas de coisas diferentes, da forma como cada um se coloca. Eu não estou mais me colocando apenas na parte profissional, estou me colocando de qualquer forma. Se a pessoa se apresenta vestida de uma forma, se ela gosta de usar o cabelo de outra cor, a gente vai ver aqui nesse país uma mescla grande assim, e a gente vai ver na atualidade como as pessoas têm a sua forma individual de se apresentar e de se manifestar e de pensar. Então, isso precisa ser acolhido. Senão, quando isso não é acolhido, qual é a consequência que a gente vive? Discriminação.
né? Nós discriminamos, criamos conceitos, preconceitos, criamos circunstâncias onde as pessoas não são envolvidas nesse todo, né? Então, eu gostaria de falar um pouco, né? Porque a gente fala de espiritismo, a gente precisa falar um pouco de filosofia, né? E meu sobrinho teve aqui esses dias aqui, me deixou assim com a mente filosofando. Eu falei, eu preciso botar Platão assim na minha palestra, porque vai ser demais. Eu até me empolguei, eu botei Kant também. Eu falei, bom, a gente precisa resgatar isso um pouco, né? Então, olha como aquilo que a gente veio falando até agora está super alinhado, né, com Platão. Platão escreve essa possibilidade, a República de Platão. Ele diz assim, ó, devemos ensinar a virtude, os valores, né? E a virtude trará como resultado a relação harmoniosa entre a razão e os sentimentos que internamente a ela se submete. Então ele vai dizer, nós temos que ensinar para as pessoas a virtude e, como resultado, as pessoas vão utilizar a razão de uma forma mais plena. E à medida que isso faça, a gente vai lapidar, vai saber controlar nossos impulsos e vamos conseguir fazer com que os sentimentos caminhem muito mais harmoniosos dentro desse processo do bom senso. Razão como bom senso, como uso da consciência, como escolha que envolve a todos, né? Então, é muito, muito legal essa ideia dessa virtude. Então, ampliar a nossa consciência é um dos trabalhos da maternidade. A gente levar para o filho o conhecimento, levar a vivência, levar a experiência, deixar que o filho experimente, deixar que ele veja que naquele processo a gente só inibir e falar não, não deve, não pode. Às vezes não é o que se soluciona. Nós precisamos levar aquele filho a ele experimentar e entender dentro de moderações, é lógico, não é qualquer coisa, né? Mas dentro de moderações, que ele vai precisar de ele mesmo compreender que certas circunstâncias elas não são boas. Por exemplo, até no convívio, um convívio que eles estão tendo lá dentro, vai sempre haver uma experiência de limite que uma criança vai ter com a outra, que vai levar essa criança a uma consciência de, por exemplo, dividir o brigadeiro, dividir a caixinha, dividir o que eles estão fazendo lá dentro. Então, esse equilíbrio, quando a gente implementa uma educação com muitas virtudes, com muito valor moral, vai fazer com que essa criança possa, no futuro, utilizar a razão como fonte de possibilidades para que as suas emoções aconteçam de uma forma natural. E, para continuar, Kant diz, somente, né, Kant é um outro filósofo, somente a partir da educação que o homem pode alcançar com plenitude sua humanidade, pois a educação constrói, fazendo com que ele seja capaz de gozar da sua liberdade. Então, ele vai dizer, liberdade sem educação é muito complexo. Olha o mundo que a gente vive, como a gente tem noção que a falta de educação cria uma dificuldade muito grande das pessoas interagirem. O que é meu, o que é seu, a intenção às vezes é boa, mas a gente não tem essa capacidade de interação porque a gente tem dificuldade dessa construção onde o outro faz parte do nosso contexto. E ele continua, a liberdade plena só pode ser alcançada a partir do momento em que o homem compreende que deve cumprir a lei moral e é capaz de cumpri-la. O papel da instrução é aperfeiçoar as disposições que o homem já traz dentro de si referentes à lei. Então, olha só, Kant vai dizer em 1750, entre 1704 a 1807, que é quando ele faleceu, mas ele vai dizer exatamente aquilo que nós estamos trazendo hoje. Se nós não... O Espiritismo vai dizer, se nós não nos autoconhecermos e não trouxermos as nossas habilidades, como que nós vamos interagir na vida? Então, ele vai dizer, a forma da gente interagir não só vai ser conhecer a lei moral, mas a gente ter a possibilidade de cumpri-la, de exercê-la, dela virar uma realidade na vida de cada um de nós, né? Então, a maternidade é ensinar a lei moral e ajudar o filho a aprender a cumpri-la. Kant vai citar algo em nós assim, como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai
inserir isso? Como é que a gente vai ensinar isso? E ele dá uma dica. Ele vai dizer que nós temos 4 aspectos imprescindíveis para o nosso desenvolvimento: a disciplina, a cultura, a civilidade e a moralidade. E ele começa dizendo assim, que a disciplina é a principal. Aí vocês podem perguntar, por que você botou esse touro aí, né, com essa criança em cima? Porque ele tem uma analogia onde ele vai dizer que a disciplina vai impedir que os resquícios de animalidade do homem prejudiquem a sua humanidade. Ele vai dizer que, sendo assim, uma forma de domar a sua selvageria. Então, ele vai dizer que, através da disciplina, nós domamos esses nossos instintos, esses impulsos que a gente não sabe por quê, nem como, mas, de repente, a gente foi lá, a pessoa pisou no nosso pé e a gente colou no pescoço dela e ficou muito chateada e falou um monte de coisa. Passa 10 minutos, a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Me desculpa, eu não sou assim. Alguma coisa me tomou. Daí a gente vem no centro espírita e fala, eu acho que eu estou com um processo obsessivo. Um espírito me tomou. Daí a gente fala, claro, o seu espírito te tomou. Isso é teu. Né? Então, nós vamos perceber o quê? Há em nós ainda, muitas vezes, uma dificuldade de domar esses sentimentos que a gente sabe que ainda vem do não sabermos usar a consciência. A dificuldade de usarmos a razão e o bom senso, muitas vezes no momento onde o ímpeto emocional nos toma. Então, ele vai dizer, nós trabalharmos com a disciplina é algo que vai ajudar. Ajudar o quê? A gente lidar com a nossa preguiça, vai ajudar a gente lidar com a nossa energia, termos foco. Não é a disciplina, né, numa visão que a gente possa ter até então. Então, a gente vai até ver qual é a diferença disso. Atualmente, recentemente, foi criado a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela é um movimento recente dentro da ciência psicológica que visa adotarmos uma visão mais aberta e apreciativa dos potenciais daquelas crianças, das pessoas que estão sendo educadas dentro disso, das motivações e das capacidades humanas que aquele ser tem. É, portanto, o estudo científico das potencialidades e das virtudes que habitam os indivíduos. Então, a psicologia positiva, ela vai trazer o quê? Esse olhar para o seu potencial, para trazer, para apreciar aquilo que você tem de bom. Esse vídeo a gente viveu alguma coisa assim meio estranha. Ele foi cortado um pedaço, mas depois eu não sei o que aconteceu, nós não conseguimos cortar quando passou aqui para esse computador. Então tem um pedacinho, tem 10 segundos que não é necessário porque é uma apresentação, mas infelizmente quando a gente colocou ali não deu para cortar. Você podia apagar a luz, Jana, fazendo um favor? Então, esse vídeo é de ela chama Ana Paula Cury, uma pessoa ligada à antroposofia, uma médica, onde ela vai dividir um pouco com a gente de uma visão, de uma educação dentro dessa visão que eu estou trazendo, de nós aprendermos a exteriorizar o valor da criança. E as suas potencialidades. Educar significa conduzir para fora de. O Steiner diz que, em realidade, só existe autoeducação porque, no fundo, o que a gente faz é criar o ambiente e oferecer as condições através das quais a própria criança, né, se revela ou traz à tona aquelas predisposições com as quais ela veio ao mundo. A gente também é parte desse ambiente, a gente também é parte das condições que ela necessita. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer é trabalhar em si mesmo, né? Então, a autoeducação é a base, o fundamento de qualquer um que queira educar, né? Porque educar tem menos a ver com incutir algo e muito mais com chamar à tona. Muitas vezes, o fato de nós não reconhecermos e não estarmos atentos às necessidades mais legítimas da fase específica de desenvolvimento em que os nossos filhos se encontram, acaba fazendo com que eles vão buscar esses limites que não encontraram, por exemplo,
num abraço, né? Nesse entorno próximo que a gente cria, no ninho que está faltando. Nós mesmos também precisamos nos sentir nutridos, né? Nós também procuramos um senso de gratificação, de realização própria, e às vezes nós mesmos estamos perdidos em relação a isso também, né? Nós vivemos num mundo que valoriza mais o ter, o produzir, né? Onde se mede sucesso pelo tamanho do seu salário, pelo seu status e não pelo ser. Então a gente começa a se antecipar, a gente sai de uma postura que antes era reativa, né, uma reatividade endêmica hoje, e passa a ter uma postura mais proativa. E eu consigo então agora ter um domínio maior de mim mesmo. E é isso o que para ele se torna a referência de humanidade em direção à qual ele pode também caminhar. Então eu educo ao outro educando a mim mesmo. Se eu quero que a minha criança seja isso, seja ela o que for, eu preciso ser isso eu mesmo. Obrigada. Essa é a confirmação, né? Para a gente poder ser algo, dar algo, nós precisamos de ser primeiro. Nós precisamos valorizar essa mudança interna. Nós precisamos perceber que esse convite à maternidade, ele é transformador. Ele transforma nossas almas, porque nós vamos estar sempre precisando perceber a qualidade do que nós estamos oferecendo, se nós estamos validando esse ser, a forma como nós estamos entendendo as suas necessidades e acompanhá-lo dentro das suas faixas etárias. Kardec, antes dele criar a codificação, ele foi discípulo de Pestalozzi, um educador. E ele, através desse trabalho que ele fez com Pestalozzi, ele absorveu toda a perspectiva da educação voltada para o crescimento harmônico do indivíduo. Ele, após isso, ele foi premiado porque ele escreveu vários livros diante do processo educacional, porque Kardec valorizava uma educação onde a harmonia do ser junto com a sociedade era o processo da meta. E isso foi só o começo, porque depois ele codifica o espiritismo e, claro, ele traz todo esse legado de conhecimento que ele tem e implementa dentro do espiritismo, dizendo: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. O Espiritismo vem abrir esse novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para essa vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Então, para nós, como espíritas, nós sabemos que nós não estamos lidando com um ser que surgiu hoje, nós estamos lidando com o espírito. Esse espírito está reencarnado e ele vem num projeto de estar conosco, através de nós, né? Nós vamos tendo essa honra de podermos receber aquele ser e poder encaminhá-lo, mas esse encaminhamento também vai solicitar de nós essa revisão, eu chamo de balanço. Chega um momento, nós vamos ter que fazer esse balanço e ter essa percepção do preparo ou nos prepararmos para que isso possa acontecer com muita tranquilidade e muita consciência. O pessoal está fazendo aqui sim, porque eu acho que é o que vocês fazem. Kardec vai dizer uma coisa que é muito importante, a psicologia traz, a antropologia traz, que é essa questão de, até os 7 anos de idade, em torno disso, né, o espírito, isso está na questão 383, no Livro dos Espíritos, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que ele recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, nesta faixa do 0 aos 7 anos, da gestação, mais ou menos 7, 8, 9 anos, o espírito está muito aberto a essa receptividade daquilo que vai ser implementado nele. Então, nesse momento, o ego, a psicologia vai dizer, ainda não é algo, a personalidade não está ainda formada. Então, ele está muito aberto à entrada de conhecimentos novos. Claro que ele traz a bagagem dele, né? Chico Xavier dizia que a gente deve ter uma percepção do espírito desde quando ele é pequeno, que ele vai apresentar traços que muitas vezes são
são traços que vão precisar de um certo ajuste, de uma certa ajuda, justamente por dificuldades que aquele espírito tem. Mas, nesse primeiro momento, ele está muito receptivo para que entrar coisas novas. Então, essa atenção nessa faixa etária, não estou menosprezando as outras, mas esta principalmente, ela é muito importante. A presença, a forma lúdica, as brincadeiras, como você vai fazer essa escuta, porque nesse momento é aquilo de novo que você vai poder implementar. Né? E ele vai poder absorver. E isso vai fazer um diferencial enorme na condição desse espírito, porque o objetivo é que a gente justamente possa supri-lo nessa nova vida com uma nova possibilidade. Né, que isso só vai acontecer depois, numa outra possibilidade de existência, porque a partir daquilo ele vai manifestar aquilo que ele é e ele vai passar a ganhar sua própria experiência a partir daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele experimentou junto com seus pais na vida que ele vai tendo como possibilidade, né? E aí Kardec vai continuar dizendo, né, através do Livro dos Espíritos, que aí ele adquire a sua própria personalidade após essa idade e torna-se mais difícil a modificação do seu caráter. Né? Quando chega na adolescência, a gente percebe como fica mais complexo, né? Porque aquele serzinho tão receptivo, tão lindinho, tão maravilhoso, quando chega na adolescência, ele tem um comportamento muito mais, isso eu não quero, eu sou assim, eu vou validar o que meus amigos falam, né? Assim, a dificuldade aparece e a gente... Você faz isso? Você está rindo porque você faz isso, né? Eu estou vendo. Você riu, sua mãe riu? Falei, então, não é assim que funciona? Então, nesse momento, a gente vai o quê? Muito manifestar aquilo que o espírito é. Então, aquilo que ele aprendeu naquela primeira fase etária vai fazer uma diferença enorme de como aquilo vai se realizar. A confiança que seu filho vai ter em dividir com você, de você ser um amigo, alguém que ele vai confiar para fazer essa segunda fase da vida dele com uma presença muito mais ativa dos pais, né? Então, Emmanuel vai dizer algo no Consolador, entre a questão 108 e 111, que eu acho assim, extremamente interessante que a gente pense nisso. Ele diz, somente o lar educa, a escola apenas instrui. E, conversando com vários educadores, a gente hoje consegue ter uma percepção que, em função das pessoas serem muito ocupadas, as pessoas acabam fazendo uma transferência de responsabilidade, achando que a escola tem que suprir. Então, muitas vezes, eu tenho alguns parentes e alguns amigos que são educadores e eles fazem comentários tristes de que chamam os pais para contar que o filho precisa de viver um limite. Aí os pais ficam chateados porque os professores querem dar o limite. Ou então eles vão na reunião e dizem que o professor deveria ter falado aquilo. E, às vezes, o professor ele tem ali algumas horas, mas o trabalho de base ele é feito em casa. Né? Então, o trabalho em casa, olha a palavra que Emmanuel usa. Em casa você educa, em casa você vai trazer para fora as potencialidades daquele espírito. E a escola vai pôr para dentro novas possibilidades de conhecimento, de escolaridade, né? de entendimento dentro da sua faixa etária. Então, a gente estava até conversando sobre isso, porque minha nora é formada, adotou essa psicologia positiva e falando como hoje já existem escolas como a Waldorf e várias outras dentro da antroposofia e várias outras linhas que estão validando essa questão de você aprender mais a conhecer aquilo que o espírito traz de potencialidade e acompanhar esse ser dentro das faixas etárias que ele se encontra para que ele se manifeste de uma outra forma. E Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida que a gente deve sempre lembrar que Jesus fixou numa forma muito imperativa em dizer, brilhe a vossa luz. Esse convite, ele vai dizer, né? Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve resplandecer em sua grandeza plena. Então, ele não está dizendo que o potencial de luz está fora. Jesus disse, resplandeça a sua luz, brilhe a sua luz, né? Então, é algo que está dentro de nós, é um potencial
E ele continua, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Então, nós somos os intermediários que vamos colaborar para que o filho possa resplandecer a sua luz. E ele continua e diz, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, não será conseguida tão só à força de instrução. A gente não consegue isso só conhecendo coisas de fora para dentro, que se empenha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, pode libertar e polir o coração. Então, uma parte é o que a gente vai captar de fora, é a educação, é a instrução. A outra parte é o que o Espírito vai manifestar de dentro para fora. Então, nós somos esses intermediários que vão fazer essa mescla de ajudar esse Espírito a fazer essa trajetória. Então, gente, eu não quero me alongar, porque as coisas foram longas e sei que todo mundo tem seu compromisso no Dia das Mães, mas eu queria deixar aqui a ideia de que nós vamos deixar que essa abundância de todas as potencialidades que o ser tem dentro dele possa jorrar vida, essa abundância do Espírito possa vir para fora e nós possamos valorizar isso desde que eles são pequenininhos, para que eles tenham muito mais equilíbrio e a vida possa promover um outro tipo de sociedade, que é um convite. A gente fala muito sobre como nós vamos acabar com essa violência, como que nós não vamos ter mais guerra, como que nós vamos viver num lugar onde a pessoa percebe o próximo, observa o próximo. A gente vai fazer isso do berço, a gente vai fazer isso da atenção que os pais vão dar, a gente vai fazer isso da manifestação, de deixar manifestar aquilo que o ser tem de bom. Então, eu gostaria de dividir com vocês mais um vídeo da Ana Paula, onde ela sintetiza tudo isso que eu disse de uma forma muito plena. Pode passar o vídeo? Obrigada, Walter. Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida. Mas eles nos fizeram eleitos, né? Eles nos elegeram primeiro. E eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro. Né? E se a gente pudesse lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? Como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que acontece quando, ao invés de interferir sobre, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho. Né? E tudo mais vai acontecendo. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes. Né? São presentes da vida que vem para nós, porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem.
Não é lindo imaginar que o filho vem buscar algo? Essa é a homenagem à minha nora, e que está aqui, aos meus netinhos, e dizer que ser mãe é uma... Ixi, vai ficar difícil. Vou respirar. Ser mãe é uma oportunidade de aprender, né? Ensinando a energia do amor, porque é essa troca que faz a gente viver uma vida tão linda como essa. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães.